Novela Mãe, o podcast. Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora a Novela Mãe, o podcast exclusivo da redação do R7. Eu sou a Larissa Afusso, coordenadora de vídeos do R7. Eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo do R7. Eu sou a Ana Vinhas, editora de blogs do R7. E hoje a gente recebe pela segunda vez a advogada e autora do blog Direito e Vida Real no R7, Stephanie Ferri. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Boa tarde. Obrigada, Bia. Obrigada, Lari, Ana. É um prazer estar aqui novamente. Oba! Então, gente, vamos já começar com tudo, porque essa semana foi, assim, frenética, né? Uau! Exato. Sequestro. A gente já começou a falar de sequestro semana passada, e essa semana a gente teve lá o desfecho do sequestro da Zeynep, né, gente? O Sem Diz, né, mais uma vez, a semana foi dele. E assim, ele teve muitas nuances essa semana, né? E causou raiva nos telespectadores. Gente, ele passou dos limites, né? Um psicopata total. E assim, eu tenho que confessar que a Zeynep continua me irritando. Essa semana ela segue me irritando. Porque, gente, né, vamos combinar? Não é assim que as coisas acontecem. Exato, se ela não tivesse terminado com o Sinan, o Sem Diz nem ia conseguir sequestrá-la. Vamos começar por Amiga, esse ponto, se tá? ela não tivesse caído no conto da carochinha do Sem Diz, ela não teria sido sequestrada. Exato. Ela conhece muito bem a peça, então ela poderia muito bem ter ignorado toda aquela historinha, né? Mas não, ela foi lá, caiu na historinha e agora a menina tá sequestrada. Enfim. Sabe o que me chamou a atenção? A grande atuação do Sem Diz. Gente, ele foi incrível. Como ele captou a nossa atenção e a nossa emoção. Eu fiquei assim, teve um momento que eu cheguei a sentir muita raiva dele e pena. No momento que ele liga pra mãe dele, eu senti uma tristeza Ai, tão grande dele se despedindo. Ele foi incrível aquela cena dele batendo na cabeça. Foi maravilhosa aquela cena. Triste, não, né? realmente, ele é um ator e tanto, mas eu acho que pra mim, o personagem, ele é tão vilão, mas tão vilão, que eu já não consigo ter empatia por esses momentos dele, sabe? Eu já não consigo ver... Claro, ele deveria estar falando a verdade, ele teve lá uma crise de consciência, mas eu não consigo mais, sabe, me conectar dessa forma, ver dessa forma, ter simpatia. Nem quando ele deixou de violentá-la. Nem assim, gente. Porque, na verdade, o Sem Diz, ele é um vilãozão mesmo, mas eu acho que ele é um vilãozão meio bobão, sabe? Eu acho que ele tem Despreparado. medo de ir até as últimas consequências. Tanto que a gente viu essa semana, né? Ele ficou numa montanha-russa emocional muito grande, né? De, ai, eu sei que eu tô aqui fazendo tudo errado, eu vou acabar morrendo por isso. E aí você vê que ele vai e volta, ele tá naquela linha tênue entre se arrepender, mas querer provar alguma coisa pra alguém, sabe? E esse é o perfil típico de um sequestrador, como ele, né? Você não consegue sentir empatia por ele porque ele cometeu um crime de sequestro, né? Vários outros, né? Assim, toda essa relação dele tumultuada com a Sully, essa negação de reconhecer a Melek como parte, né, da família estendida dele, porque, poxa, ele casou com a Sully. Ela tem uma filha. E quem salvou foi a Sully e, no fundo mesmo, a Melek, né? Agora a Turna. Quem salvou toda a situação foram elas, né? Gente, esse cenário, né, um cenário de sequestro, na minha opinião, o Sem Diz, ele já ultrapassou os níveis de vilão, e eu já o considero, assim, um grande criminoso mesmo, porque os vilões de novelas têm aquele lado cômico, aquela coisa que às vezes a gente até torce pelo vilão, né, e com o Sem Diz eu não consigo sentir esse tipo de coisa. Então, pra mim, ele é um criminoso, assim, eu não consigo ter nada de empatia. Confesso que quando eu comecei a sentir algo ali naquela cena, quando ele liga pra mãe, já passou muito rápido, então... porque logo na sequência, olha o cenário que a gente tem, né?
um sequestro, pessoas ali amarradas e tudo mais. E a Sully, mais uma vez, sendo super irresponsável, levou os 2 filhos para aquele lugar. Então, assim, o Sandy estava completamente descontrolado. Então, poderia rolar ali uma bala perdida. Gente, a gente não sabe, né? Poderia acontecer qualquer coisa. Então, eu achei Qualquer muito coisa. irresponsável e queria até aproveitar para perguntar para Stephanie, né, sobre essa posição da Sully ali, né, de colocar os filhos mais uma vez em perigo, né? Todos erraram muito, né? O Sandiz, a Sully, com as crianças, né? O que acontece assim, fazendo um comparativo com a nossa lei, né? O Sandiz, ele cometeu o crime de sequestro. E aí, nós temos uma diferença no crime de sequestro, né? O crime de sequestro, ele é caracterizado como crime contra a liberdade pessoal. E aí, o que acontece? Ele levou os 2, né? O Sinan e a Zeynep para um galpão. E ali de um sequestro se tornou um cárcere privado. Qual que é a diferença? O sequestro é um lugar amplo, como uma casa, por exemplo, ou o próprio galpão, onde a pessoa consegue se movimentar. E o cárcere já é uma atuação um pouco mais restrita, né? Então, eles ficam confinados, ficam amarrados, eles não têm movimentação, eles sofrem aquele terror todo. E entra a nossa não querida Sully, né? Que resolveu ir atrás, como uma dependente emocional que ela é, levou as crianças, colocou as crianças em risco. Isso já inclui uma violência absurda, né? Porque no sequestro nós já temos o risco esperado, né? Como você mesmo falou, Bia, que é arma, uma bala perdida, a própria cena já é uma violência para a criança, né? Já é algo traumático. Você vê alguém amarrado, você vê alguém, no caso a Zeynep, desmaiada, né? A mãe dela, que ela considera mãe de coração. Então, realmente, o Sandiz, ele é um criminoso, né? Uhum. E essa cena que a Zeynep tá desmaiada e a Melek suplica ali pra ela viver, né, pra ela voltar, me deixou bem emocionada, assim, porque eu fico com muita pena dessa menina, né, das situações que as pessoas acabam colocando ela, porque depois a Sully até fala, né, a Zeynep quis viver porque você chamou ela de mãe, eu achei bem bonito, assim, no meio de toda essa tragédia, a Melek sempre consegue trazer um ar, assim, de um amor incondicional, né? Presença de espírito, né? Que ela tem. E também, assim, a partir disso, eu acho que a Sully começou a aceitar de alguma forma que a Melek realmente ama a Zeynep como mãe, né? Que ali elas têm uma ligação inegável, coisa muito forte. Que por mais que ela tentasse lutar ali, ela lutou a novela inteira, né? Contra isso e tal, porque a Melek é filha de sangue dela. Eu acho que ali ela começou a perceber que não, de fato, as duas deveriam ficar juntas, né? As duas têm essa ligação, as duas fazem bem uma pra outra, né? Tanto é que ela abriu mão, né? Naquele momento que ela ouviu a Melek falando: mãe, você é minha vida. Ela acabou saindo só com o bebê e deixou a Melek lá com a mãe. Exatamente, ela Isso entendeu. é outra coisa, inclusive, que eu gostaria de perguntar pra Stephanie, porque teve toda essa semana aí o sequestro, eu imagino que isso durou alguns dias, porque se na novela durou uma semana, na vida real deve ter durado aí pelo menos uns 10 dias. Né? E o Sandiz, quando ele finalmente liberta, né, entre aspas, a Zeynep e o Sinan, ele foge. Então isso já configura mais um crime? Sim, existe uma coisa que chama nexo causal, né? E no direito penal funciona assim: quem deu causa àquele ato responde. Então, tudo ali contribuiu. O lado dele já foi todo, assim, agravado, né? Então, primeiro o sequestro e depois a fuga. E os nossos tribunais, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, ele já tem esse entendimento firmado de que o sequestro, ele já gera resultados esperados. A fuga, uma morte. Então, tem um nexo de causalidade, tem uma ligação ali no crime entre o comportamento do Sandiz e o resultado, morte de Sinan, né? Então, primeiro, teve um dolo eventual. Ele assumiu o risco já quando ele saiu de lá em disparado, com o carro, dirigindo feito um maluco, né? Então, ele tava com a mulher, com a Sully. E um bebê. E o bebê no banco da frente. Gente, aquilo me deixou angustiada, em primeiro lugar. Então, ele já assumiu muitos riscos ali, pela família dele e pelos terceiros, né? Os outros motoristas e ainda, por final, o Sinan. E depois houve
a questão do atropelamento, né? Que isso foi esperado porque o Sinan, ele é delegado, ele estava no exercício regular do direito dele, então ele precisava ir atrás do Cengiz, né? Então, essa questão, foram muitos crimes, sequestro, o dolo eventual em relação ao homicídio, ele não é tão bonzinho assim, Não, fora a covardia, né? Ele deixou a mulher atravessar a rua com o filho, nem deu as costas. Ela e o outro que caiu, né? salvou o Sinan, né? Que foi o herói de tudo. Exato. O que aquela mulher foi atrás do Cengiz, gente, com o bebê no Que a colo? gente se pergunta a novela inteira. O que essa mulher tá fazendo com esse homem até hoje, assim? Então, Stephanie, então o Cengiz, ele pode sim ser responsabilizado pela morte do Sinan. Não só pode, como deve. Porque quando tem toda a cena, ele fala, mas eu não tive nada a ver com isso. Eu não... Porque a gente pensa, foi um atropelamento. Foi um acidente, né? Alguma coisa assim. Mas, na verdade, não é bem assim que a coisa funciona. Ele pode sim ser responsabilizado. Pode, deve. Homicídio doloso, é dolo eventual. Ele assumiu o risco de tudo aquilo acontecer e omissão de socorro ainda, porque ele deu as costas, foi embora, ele deu as costas pra esposa, deu as costas na questão do Sinan, que foi a vítima do atropelamento. Então tem muitos crimes aí, incidentes, né? E durante o sequestro, ele insinua muitas vezes que ele vai abusar da Zeynep. Ele não chega a fazer isso, mas só essa insinuação e esse Ameaça, momento de né? pânico, assim, é também considerado. É considerado uma violência psicológica, e isso, inclusive, é uma causa de aumento de pena. Então, abuso, violência física, violência psicológica, tudo isso ainda piora muito a situação dele. Mesmo que ele não tenha feito nada, é uma tortura ali pra vítima, né? O tempo todo, constantemente, eu vou te matar, eu vou abusar dela. Então, pros dois, né? Tanto pro Sinan, que ele causou um resultado, né? Um comportamento no Sinan e nela. Então, sim, inclusive aumento de pena. Isso é problemático. Ou seja, ele poderia passar o resto da vida dele na prisão, que seria pouco ainda, né? Exato. Agora o que me deixou assim, Quem dera. depois de saber todas essas informações, eu tô inconformada, porque no enterro do Sinan, a Sully vai até lá. Inclusive, tô desolada com essa morte, gente. Era o meu galã da novela. Gente, 1 minuto de silêncio para Chateada. Sinan, porque, assim, estou em luto. Exato. Não esperava que fosse dessa forma. Assim, eu até imaginava que poderia acontecer alguma coisa com ele. Porque as coisas estavam muito, muito loucas ali, né? Pensei, nossa, alguma coisa vai acontecer. Sei lá, um tiro acidental nele, alguma coisa nesse sentido. Mas o cara conseguir sair ileso do sequestro e ser atropelado é um negócio... salvar, né? O bebê. Exato! Eu esperava que ele fosse acordar no hospital, pelo menos em coma, e depois, sei lá, se recuperasse. Mas não, foi tão bruto assim. No saco, né? É horrível, Foi né? horrível. É porque quando ele foi atropelado, eu pensei assim, ele é mocinho. Ele vai sobreviver. Eu não achei, né? Mesmo sabendo, eu tava em negação, porque eu adoro o Sinan, é um personagem que eu achei incrível. E aí, quando tem essa cena do saco, eu falei, gente, não é possível. Eu Não é imaginei possível. que ele não fosse sobreviver, porque essa dinâmica da Melek com a Zeynep, ela é muito delas, assim. Eu não conseguia imaginar uma terceira pessoa ali. Eu não conseguia imaginar o Sinan nisso, sabe? Nesse contexto de família Eu delas. consigo imaginar uma outra pessoa. A Golu. O Ali. O Ali? Ai, Ana, eu espero que não. A gente que não é fã do Ali. Não. Porque o Ali tem aquela questão, né? Da Que ele não criança, conseguiu que ele não salvar, conseguiu né? salvar. Aí, posso fazer um parênteses antes de você voltar para a cena da Sully no enterro? Vocês notaram que em nenhum momento ela chorou bastante, né? Ela chorou bastante, Sim, se lamentou bastante. mas em nenhum momento ela falou: eu te amo, meu amor, Sim. minha vida, nada. Sim, sim. Olha, o Sinan é o nosso galã. Mas esse casal é muito insosso, gente. Ele é muito Inconsistente, né? Assim, Não tem química, né? Não, claramente ele é apaixonadíssimo por ela. E ela parece que,
ele me ama. Ela tamo aqui. agradece, né? Ela agradeceu, né? Todo esse sentimento. Ela é grata pelo sentimento que ele tem por ela. E não que ela sinta alguma coisa por ele. Não é essa impressão que dá? É, porque eu acho que quando ela pensou que a Melek tava morta, ela ficou com um buraco muito grande, assim, no coração. E o Sinan meio que preencheu. né? Mas quando a Melek voltou, né? Amor de mãe, né? Não teve espaço pra muito ele ali. profundo. Então, é exatamente por isso que eu imaginei que talvez ele não fosse sobreviver. Porque o coração dela é completamente preenchido pela Melek. E eu não conseguiria imaginar essa dinâmica dos três, assim. E não por ele ou pela Melek, mas é pela Zeynep. Eu não sei se ela conseguiria compartilhar um amor ali entre os dois, sabe? Eu acho que talvez na cabeça dela ela sempre teria que priorizar a Melek, ela sempre teria que ser ali o foco da relação. Então eu não conseguia ver essa dinâmica familiar entre os três. Infelizmente, né? Eu ia até falar do enterro do Sinan, mas vou voltar um pouquinho no momento do sequestro, porque eu lembrei de outra cena que me chamou a atenção, que foi a Ganci oferecendo dinheiro pra Sully entregar onde o Cengiz estava, né? E a Ganci é uma advogada. Isso seria aceitável, sendo que ela é irmã da Zeynep, ou também é um crime? Olha, o fato dela ter oferecido, acho que, assim, foi uma negociação. Nesse caso, pode haver negociação. Porque geralmente é o que os sequestradores querem, então, é uma questão financeira, né? Ela usa até um termo de recompensa, né? A gente tá Isso. oferecendo uma recompensa, então, assim, se você souber, você já me fala, porque a recompensa é sua. Isso normalmente acontece, inclusive em negociações policiais, né? A negociação com a família, que o próprio sequestrador, ele exige. Ele liga, olha, eu quero tanto. Então, passou pela cabeça dela, já que ela tá tão acostumada, tão habituada, né? Como advogada, a negociações, a entender como funcionam os crimes, que na cabeça delas, vamos negociar, eles querem dinheiro. Só que não é bem assim. É aceitável, não, enquanto estão negociando, fazendo um negócio jurídico, estão tentando fazer um trâmite, uma negociação entre eles a fim de libertar uma pessoa, isso acontece. O problema foi a negociação da Melek, né? Turna. Chegaremos Chegaremos lá. Chegaremos aí. Essa sim é uma negociação complicada. Chegaremos Exato. nisso. Acho que a gente pode até ir pra essa cena, né? O que vocês acham? Simbora, vamos lá. Porque a Sully chega, né, no enterro do Sinan, super se mostrando grata e uma Querendo forma de homenageá-lo, né? Exato. E por um momento eu até achei que ela tava falando sério. Também achei por um segundinho que ela estava sendo sincera ali nos sentimentos. Exato. Até ela oferecer a filha pra Zeynep inocentar o Cengiz. E agora que eu sei que não foi só o crime de sequestro, eu tô achando assim, Que foram ainda todos os mais outros. absurdo a Zeynep ter aceito essa proposta, né? Foi. Tem muitas camadas aí. Então tem a negociação da turna. Isso não poderia acontecer, né? Primeiro que vamos, né, trazer aqui para o Brasil, para o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Criança não é objeto de negociação, né? Não estamos comercializando crianças, seres humanos, né, no geral. Então aí envolveria tráfico humano, é muito profundo isso. Mas voltando, assim, para a novela, nós já comentamos no outro podcast, Mãe, sobre a adoção em si, que a regra qual que é? É a criança ser criada, educada e desenvolvida no seio familiar. Por pior que seja, né? A questão financeira, o contexto ali, mas a regra é essa. A medida excepcional é a adoção. E mesmo assim, a adoção, não estamos falando em negociação, estamos falando em adoção, família substituta, estamos falando em tutela, temos ainda muitas opções que a lei traz para as pessoas, para os interessados, né? E tudo isso exige uma habilitação, exige uma intervenção do judiciário. Significa que negociação, o trâmite de uma adoção de uma criança deve acontecer sempre diante do judiciário, com a presença do juiz, conselho tutelar, Ministério Público, e não simplesmente entregar, ofertar à criança ali um objeto de troca e tá tudo resolvido. Até porque todos esses crimes, principalmente o crime de homicídio que o Cengiz cometeu, é uma questão de denúncia pública.
Então é o Ministério Público que vai denunciar. Não adianta ela falar, em troca, não vou denunciar, eu retiro a denúncia, porque quem tá com a ação na mão é o Ministério Público. Talvez ela, esperta, uma família de advogados, possa até saber disso, não sei a intenção dela, né? Vamos jogar aqui com o ambiente familiar dela, né? Com família de advogados e tal. Então ela negocia, ela quer salvar a criança. Então existe aí uma estrutura amorosa, afetuosa da CENEP em tentar resgatar a criança. Eu retiro a denúncia, meleque, e aí negócio feito. Mas não pode. Isso é muito Criança. estranho, né? Assim, passou do limite, né? Do amor da mãe, aceitar, conviver com a pessoa que te sequestrou, que te ameaçou, né? O seu marido, aí isso prova que ela não Exato. tinha esse amor pelo Sinan, né? É muito É uma obstinação. forte. E depois ainda tem a Carride entrando no meio disso tudo e manipulando os depoimentos e diante da justiça ela ensina, ela conduz, né, o que cada um tem que falar. Então eu achei muito ela como advogada, que no início da novela era uma advogada que colocava a lei acima de tudo e de todos, agora ela nem tá lembrando que existe lei, né? Mas ela coloca o amor de mãe, né? Toda a justificativa dela é a questão, né, da CENEP e da turma. Mas ela tá errando de qualquer forma, né? Esse que é o ponto, porque, assim, tudo bem, eu entendo, amor de mãe, aquela coisa, você quer proteger seu filho, né? E a Carride, acho que a novela praticamente inteira, ela quis proteger a CENEP da própria CENEP, porque ela viu até onde a CENEP podia chegar por causa do amor dela pela Turna, né? Então ela sequestrou a Turna, foi presa, sofreu acidente, quase morreu, enfim. Aconteceu de tudo e eu acho que a Carride queria proteger a CENEP da própria CENEP, mas a partir do momento que ela viu que ela não conseguia mais fazer isso, que ela mentiu, né, sobre Mais uma vez, mais uma vez sobre a Meleque estar morta e toda essa reação da CENEP, ela percebeu que não posso lutar contra isso. Então, o que eu vou fazer? Vou me juntar a esta loucura, fazendo todo que a minha filha quer, mas todas eu as acho- vontades, né? Exato. Eu acho que ela, dessa vez, ela ajudou muito por culpa e porque ela queria o perdão da CENEP e também Sim. da Meleque, da Turna, né? Porque nesse Com ponto da certeza. novela, a Meleque descobriu, né, que a avó do coração ali planejou a morte. Ai, gente, Morte não, dela. essa cena da Sully despejando ali tudo que a Carride tinha feito, como se a Sully também fosse ali um poço de ética, né? Mas ela ali despejando tudo que a Carride fez, a Meleque com aquela inocência, não, minha avó não poderia fazer isso, não faria isso. Gente, foi de cortar o coração. Mas ela eu vai gostei. perguntar, né, Por pra um avó. único momento eu gostei da Sully falando. Porque a Carride nunca me agradou muito, né? Eu já falei aqui em alguns momentos. Então eu fiquei pensando, Sully, fala mesmo. Que Ai, eu gosto da Carride, sim. Ai, não. Agora, para Carride, para corrigir, né, Ah, aquela agora vez sim. com a Meleque, ela colocou a Meleque no testamento. E agora a Carride corre perigo de vida. Gente, essas mulheres não pensam, né? Gente, vamos por partes. Primeiro que a CENEP aceitou essa negociação sem sentido da Sully, ela aceitou. Aí ainda entrou alguns tópicos dentro dessa negociação, que foi alugar uma casa pra eles. Vizinha, Como Meu vizinhos. Deus. para a Meleque poder frequentá-la e cuidar do irmão. Exato. Então, assim, são tantas coisas que isso não poderia também, né, Adotou mais Stephanie? mais uns 2 filhos, né? A Sully e o Sendiz. Adotou todo mundo. Ah, põe pra morar aqui do lado. E além Não. disso, o Sandiz Isso vira é- de novo o jogo e ele que dá as cartas, né? Ele não deixou a Meleque visitar o irmão sem a ordem dele. Gente, mas isso era mais do que esperado. Ele é um doido. Quem que vai. O cara sequestrou. O cara foi responsável pela morte do Sinan. E ainda a galera vai acreditar que ele vai manter qualquer tipo de palavra. E o pior é que na adoção não se separam irmãos, né? Justamente por isso. No A outro gente falou podcast. disso, né? Exato! No outro podcast foi falado, né, no tema adoção. E eu lembro da Bia perguntando: pode separar irmãos, tal. Não pode. Justamente por conta de tudo isso. Olha o buraco, a dor que está sendo causada na Turna, né? Dela viver, ela conviveu, ela é praticamente mãe daquela criança. Ela ama o Hassan com Ela se muita sente profundidade. responsável por ele, né? Ela é uma adulta, uma criança assim muito desenvolvida. Ela sabe das necessidades do irmão
e eles estão separados. Esse é um erro também, que nós podemos notar o porquê não separamos irmãos numa adoção, né? Sim, com Tem todas certeza. essas questões. E falando de testamento, a própria Sully fala pro Cengiz, né? Cengiz, presta atenção, porque a Melek não é sua filha, então você não teria direito a esse dinheiro. Ele teria? Não tem, ele não tem direito sequer nem para administrar os bens da Mesmo turma. ele sendo casado com a Sully, ele não teria nenhuma parte disso. Não, porque ele é indigno, ele não pode, né? Mesmo a herança sendo depois que eles casaram. Não pode. Não pode. Existem os regimes de bens, existem aí as limitações testamentárias, né? Primeiro que, assim, vamos começar do início. O testamento, ele pode ser feito por qualquer pessoa, para qualquer pessoa, desde que respeitada a herança necessária, os herdeiros necessários. Filhos, maridos. Então vem muita gente aí antes, né? Então tem uma parte da herança que vai para essas pessoas, os herdeiros necessários, né? E aí entra a turna, entram outras pessoas. Agora, o Cengiz, ele sequer poderia administrar os bens da turna, por exemplo, né? Que a criança aí, o foco principal seria a turna, né? Que a mãe da Zeynep colocou no testamento. Então, o que acontece? Ele infringiu muitas regras na convivência familiar, né? A violência contra a criança, contra a Sully. Então, isso abre as nuances para ele não receber e para ele não administrar. Inclusive, nós temos a lei, né? Vou mencionar a lei da Larissa Manoela, que veio também trazendo uma proteção maior ao patrimônio das crianças. O patrimônio das crianças está sendo tão vigiado pelo judiciário que o Poder Legislativo está dando abertura para novas leis para ainda aprimorar essa proteção, né? Então, a lei Larissa Manoela, que pelo menos 50% ali dos ganhos daquelas crianças youtubers, influencers, então eles recebem o dinheiro, 50% é reservado numa conta bancária em que o judiciário tem todo o controle. Então, é só um adendo. Mas, para vocês entenderem que o patrimônio infantil, ele é protegido, e da mulher também. Inclusive, existe violência patrimonial contra a mulher hoje em dia. Então, tudo que o Cengiz faz é absolutamente contra as regras, é absolutamente desfavorável para a situação dele. Nossa, ele vive Mas contra as regras. isso não vai adiantar muito, não, porque tudo indica que ele já vai focar o alvo dele das maldades agora na Caride, que ela já tem problema no coração. Ele cismou que ele é um homem que venceu a morte, né? Agora ele só fica falando isso. Não, porque eu sou um homem. Gente, Sou um novo Cengiz. Mas a Sully teria direito a cuidar disso, ou desse dinheiro, ou não? É o judiciário? Não, porque ela também cometeu muitos abusos, abandono, maus tratos, né? Durante todo aquele período da infância da Melek, né? Enquanto Melek, né? Agora a turna, ela cometeu também abusos. Ela abandonava a criança, deixava a criança sozinha. Isso configura maus tratos, abandono de incapaz. Então, ela não pode administrar esse dinheiro. Tem que ser o judiciário, tem que ser um familiar, tem que ter um tutor, tem que ter todo um controle em cima dessa questão financeira dela. Nossa, pena que eles não sabem disso, né? Mas a advogada sabe. É por isso que a gente trouxe isso. A mãe, né? A família de eu advogadas. também estou favorável à Gansi, que a Gansi, como advogada, Isso. né? Tá Ana, sabendo das coisas. Você tirou, assim, as palavras da minha boca. É com ela mesma que eu tô contando. Não, a Gansi, ela é a única pessoa sã desta novela. É a única pessoa que ela consegue pensar direito nessa novela. Porque, assim, enquanto tá todo mundo ali no calor do momento, querendo fazer as coisas pela Zeynep, sabe? E aceitando os absurdos que acontecem, a Gansi, não. Pera lá, gente. Como assim vocês vão negociar com esse maluco? Não, gente, como assim vocês vão alugar uma casa pra eles morarem aqui do lado? Vocês estão doidos? Ela é a única pessoa que se opõe a essas coisas. E, assim, na minha humilde opinião, é a única pessoa que está certa. E a irmã também, a Duru. Elas tiveram até uma discussão nessa semana, porque a Várias. Duru, a Duru, ela é Mais muito afetiva, imatura, né? Mais emocional. Inclusive, gente, já que a gente tá falando da Gansi, a dubladora dela, Andressa Mello, ganhou o Oscar da voz. E Uau! foi uma premiação realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tem uma entrevista com ela
lá no r7.com/mãe, vale muito a pena a gente prestigiar esse trabalho, né? Foi um Com sucesso. certeza, porque Ganso Estrela, dublador estrela também. E falando em sucesso, tem mais uma comemoração pra gente fazer. O Instagram, Novela Mãe BR, bateu 100 mil seguidores essa semana, gente. Estamos famosos. Isso é maravilhoso. Legal. Tem Nossa. muita coisa legal lá, gente. E a gente comentou, né, do Ozan e do Sendiz, o ator, a gente falou muito dele, elogiando a atuação, e tem até um diálogo entre esses dois personagens lá no Instagram. Eu vi. Legal. E tá Que muito demais. divertido, Eu né? adorei. Então, assim, só mostra o quanto o ator que faz o Sendiz, vou ficar devendo a pronúncia do nome dele, porque... É um pouco difícil. Mas vale a pena olhar lá, tá bem divertido. Ele também interpreta esse Ozan, que é da novela Chamas do Chamas do Destino. Destino. Ah, que legal. Nossa, ele é maravilhoso. A gente sempre comenta aqui, porque eu acho isso tão maravilhoso como ele consegue mudar completamente. É a mesma casca ali, mas são duas pessoas completamente diferentes, dois personagens completamente diferentes. Você fala, gente, como ele consegue fazer duas pessoas. Foi por isso que eu senti uma certa emoção quando ele ligou pra mãe dele durante o sequestro. Eu senti raiva e depois eu senti a Ela emoção lembrou do dele. Ozan. Mas eu acho que aquele que você tava vendo era o Ozan, Chamas do Destino. Não é Sendiz. A gente pode fazer um parênteses? mano. Eu fiquei com vontade de comer aquele mingau que Que ela levou pro Hassan. ela levou pro Hassan. Que aí parece que é especialidade, né? Da mãe da Mingau, Zeynep. sopa de iogurte. Sopa de iogurte e o leite com canela. Sim. Gente, a gente tem um post, né? Acho que a Lara ia falar isso. No Instagram, tem um post lá de curiosidades da Turquia. Por que que eles usam tanto essas receitas com iogurte? O chá, né? Eu tenho vontade de tomar aquele chazinho. Naquele copinho, né? Exato. Então, assim, vale a pena também conferir. Com certeza. E por falar em leite com canela, este leite com canela foi aí parte de uma cena muito importante dessa semana também, né? Nossa. Que eu pelo menos não esperava que Nossa, fosse até rolar arrepiei isso agora só de agora. lembrar dessa cena. Exatamente. A Zeynep, ela foi lá pra casa da Gonu, né? Com as crianças. E ela teve um pesadelo ali, né? Ela acordou ali sem entender muito o que estava acontecendo. Ela sonhou com uma menina incendiando ali a casa, né? Uma casa. E ela não entendeu muito bem o que aconteceu. Uma pessoa, né? Uma pessoa que estava dormindo ali, né? E ela não entendeu muito bem o que aconteceu. Mas pra quem está ligado na novela desde o começo, já entendeu o que aconteceu, sim. Exato, não Né? foi bem um sonho, foi mais uma lembrança. Uma memória, né? Ela Memórias. mesma, às vezes, ela ficou meio confusa. Uma né? memória reprimida. Sonho, uma memória. A Gonu quase caiu pra trás, né? Que quando ela começou a contar, acho que a Gonu pensou, meu Deus, quando tava tão tranquilo, vem mais uma. Nada tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Exatamente. E assim, quem já sabe também, já percebi que tá ligado, é o Ali, né? Parece que ele já investigou esse crime. O Ali já sabe de tudo, todas né? tudo que aconteceu. Mas ele tem um relatório que está naquela caixa que está com a Sim. Zeynep, né? Alguém leu aquele relatório? Era do Sinan. Eu acho que o Sinan leu. Sinan, Sinan é leu verdade, do as túmulo. coisas do Sinan que ele deu para Zeynep, né? Eu acredito que o Sinan também já sabia, mas pra quem não tá entendendo nada, o que a gente acredita que seja que a Zeynep matou o próprio pai quando ela era criança porque ele abusava e maltratava a mãe dela, a Gonu. Sim. Então, assim, como a gente trataria isso, Stephanie? Então, no caso, o que aconteceu? Naquela época, quando ela cometeu o crime, foi a Gonu que assumiu, né? Foi a Gonu que assumiu. Então, no caso, nós já sabemos, né, diante de tantas notícias sobre crianças e adolescentes, que crianças não cometem crime. Cometem ato infracional e elas sofrem medidas socioprotetivas, né? Elas recebem aí uma medida de proteção, né? No caso, Zeynep não poderia, naquela época, já enfrentar uma pena, né? Teria uma internação, talvez, teria que ter toda uma análise. Já em relação a Gonu, que assumiu no papel de mãe dela, por ter visto uma questão ali de legítima defesa, né, num ato de amor pela filha, ela acabou assumindo ali o crime pela filha, né? E aqui no Brasil, sim, nós temos esse crime. Chama
autoacusação falsa. Olha só, Nossa. nem sabia que isso era um crime. E a pena, ela é até que pequena. Se for analisar, até que compensou, até que valeu a pena para ela assumir essa culpa pela filha, porque ela tem uma pena em cerca de 2 meses a 2 anos aí, ou multa. Então, há um trâmite penal aí, uma negociação penal que dá para, né, ajustar aí a condenação dela. Mas, normalmente, quando o judiciário descobre que houve esse crime de autoacusação e vê e percebe quem é realmente o verdadeiro autor do crime, o processo começa novamente com o atual e o verdadeiro autor do crime. E aí começa, e aí o autor, ele responde pelos crimes cometidos. Homicídio, lesão corporal e assim por diante. Mas mesmo que ela já tenha ficado presa por 24 anos, porque na novela ela fica esse período, né? Ela voltaria pra prisão. Turquia, acredito que as penas são um pouco mais duras, né? É. Sim. Nossa, coitada da Gonu, né? Porque eu acho que qualquer mãe faria esse tipo de coisa. Qualquer mãe. Exatamente. Digam aí, mamãe. Ah, com Clare, certeza. grávida. Especialmente nesse contexto, né? Uma criança, né? Porque teoricamente, assim, né? Fez isso pra proteger a mãe, né? Porque a mãe, a gente viu ali na novela que a mãe sofria violência do pai, né? Ela tem marcas até hoje e tudo mais. Imaginamos que a Sinep presenciou essas coisas. Foi né? uma defesa. Foi Eu uma defesa. entenderia como uma defesa, assim. Não é legítima defesa, talvez aí um estado de necessidade, alguma coisa, porque legítima defesa tem que ser ali naquele No momento, calor né? do momento, né? O pai tá ali, ela vai e mata o pai de alguma forma, usa algum meio para matar o pai, né? Tá ali no momento e defende a mãe. Ela esperou, mas embora ela seja uma criança, né, não tenha força suficiente, então isso tudo teria que ver com prova, com acompanhamento de judiciário. Ah, sim. Assim, mas o que me deixa mais estarrecida de uma certa forma é como as pessoas querem esconder tudo da Sinep, né? E as pessoas continuam fazendo isso, e pela conversa que a Gonu teve com o Ali ali, porque a Sinep foi procurar o Ali depois, né? Porque ela queria saber sobre, né, os documentos e tudo mais. Então ela pediu pra ele dar uma investigada. Aí a gente viu que ele já sabia a respeito do assunto. Ele ligou pra Gonu pra falar. E a Gonu meio que, né? Não, vamos deixar isso aí por baixo dos panos, não vamos revelar e tudo mais. E assim. Imagina como tava a cabeça da Zeynep ali na infância pra ter feito esse tipo de coisa, né? Porque a cena é forte, é o pai dela na cama dormindo e ela simplesmente pega um fósforo, acende e joga no chão, né? Então ela queria mesmo matar o pai. A gente viu vários fósforos ali no chão, né? Então tiveram algumas tentativas ali. Acho que ela não conseguia acender, né? Porque é uma criança. Exato. Será que a avó sabe disso? A dona Zeynep? Que foi a Zeynep? Eu acredito que não, né? Eu acho que não, porque ela sempre culpou a Gonu, né? Então. E depois que a Gonu revelou que ela era, né? Ela sofria violência do marido e tal. Aí a senhora Zeynep entendeu que o filho dela não era um alecrim dourado, né? Mas eu duvido que a Gonu vá revelar isso pra alguém. Talvez a única pessoa que saiba disso seja a Caride. E isso prejudicaria, inclusive, na questão da adoção, né? Porque a Zeynep tem todo um histórico, né? De sequestro também. Nós estamos falando dos 100 dias, mas a Zeynep também Ela não é fluxcheira, Gente, né? eu queria até fazer uma brincadeira aqui, se vocês me permitem, pro final, pra Stephanie dizer pra gente a lista de criminosos da novela Mãe. Porque assim, eu acho que não escapa um. Não se São escapa. muitas mentiras, hein? Muitas mentiras, né? Não, e aí tem falso testemunho já da mãe da Zeynep, que foi lá pra mentir, pra tirar denúncia do Sendiz. Muitas camadas, né? Mas o passado da Zeynep, assim, poderia até ser um obstáculo, né? Pra questão da adoção. Mas a novela, a trama toda, ela foca no afeto, né? Então... Sim. Vamos manter assim, né? Existe o que a lei diz, né? A questão real e vamos, né, buscar aí o que a trama está tentando nos passar, né? O quão o afeto é importante, é interessante, né? O maior interesse da criança, o melhor interesse da criança. Então, é isso que eles estão tentando buscar, né? Mostrar que a criança, ela precisa ser amada. Com certeza. E nesse contexto,
alguém ali da família, ao redor da Zeynep, poderia adotar a Melek? Teria essa facilidade em adotá-la? Porque a gente, né, a Zeynep não pode. Mas alguém ali poderia? O fato de alguém ter ligação, por exemplo, as irmãs, ou até mesmo a Agonu, que é a mãe biológica, isso seria um empecilho? Olha, normalmente para adoção, nós temos toda essa análise do passado, né? Do histórico, do relacionamento da criança com aquele adulto, né? E isso conta bastante. É que já há, assim, todo um trâmite em cima da Zeynep, né? Vamos colocar mais personagens em cima, vamos complicar um pouco a situação. Mas, como pessoas normais, né? Assim, alheias às circunstâncias ali, alheias à situação, toda e qualquer pessoa pode adotar. A questão é a análise toda como já dissemos aqui, o histórico daquele que está adotando, a habilitação, existe todo um processo de habilitação para isso. Então, precisa seguir uns trâmites legais, tem que ter a intervenção de conselho tutelar do Ministério Público para que isso aconteça da forma mais legal e legítima possível, né? Então, tem a questão da escolha. Eu lembro que a Bianca também perguntou para mim da outra vez se o adotante ele pode escolher as características, né? Ele pode escolher, eu quero uma criança, menina, menino, né? Então, tem que ter todo um trâmite legal. O judiciário, ele preza muito pela letra da lei. A questão, né, afetiva entre os adultos e aquela criança conta muito, claro. Mas o judiciário, ele considera ainda a lei acima dessas questões, né? Mas, sim, poderia ter todo um processo aí para que houvesse uma adoção um pouco mais tranquila, sem necessidade de sequestro, né? Então, digamos assim, para Zeynep. Então, né, Zeynep, fica a dica aí pra você, né? Eu gostaria que eles pudessem ouvir esse podcast. Eu também. Tantos crimes seriam evitados ali. Exato. E, gente, tem mais uma produção turca chegando na tela da Record, né? Coração Bianca, você de leu o Mãe. lançamento, porque falando, né, em afeto, Em mãe, teremos mais uma novela sobre essa questão de maternidade. Exato, e o diferencial é porque é com a protagonista de Força de Mulher. Eu também vou ficar devendo a pronúncia, gente. Me É desculpem. tudo muito difícil, mas vocês mas é a sabem quem Bahar, são. vocês sabem quem é ela. A novela vai chamar Força de Mãe, não, brincadeira. Coração de Mãe, então estreia dia 24 de fevereiro às 9 no lugar de Mãe, né? Mãe tá chegando aí na reta final. Sai uma mãe, entra outra mãe que a gente já conhece também, né? A carinha a gente já tá Já habituado. conhece, já ama e vale a pena, né? Assistir, acompanhar outra produção turca. Com certeza. E agora sim, gente, a gente vai entrar realmente na reta final da novela, porque é praticamente a última semana. O que vocês esperam? Ai, ai. Nossa, que pergunta difícil, né, Ana? Aconteceu tanta coisa, né? Mas o que vocês acham que pode acontecer aí? Gente, a Melek tem que ficar com a Zeynep. Não tem como, Depois né? disso tudo, Depois né? O disso mínimo. tudo, Eu gostaria de ver Cendiz e Sully na prisão, porque eu não aguento mais essa coisa. Sequestra Zeynep. Aí acabou o sequestro, vou inventar outra coisa. Agora eu vou matar a Carride pra ficar com o testamento. Então, assim, o Cendiz já deu, né? Chega, Cendiz. Fica Mas- só com Mozan em Chamas do Destino, que tá Mas ótimo. assim, Cendiz na prisão só se for perpétua, né? Eu Porque gostaria não pode ter uma chance. Gostaria muito de ver o Hassan junto com a Turna. Gostaria muito, muito, de verdade. Sim. E eu não sei se o tempo me permite, ou se vocês me permitem Claro. abordar um aspecto, assim, uma curiosidade minha, que eu comentei em off da outra vez, eu posso comentar brevemente. Eu fui adotada pelo meu padrasto. Então, Olha só. existiu toda essa questão de afeto, né? A convivência por anos, né? Minha mãe foi casada por pouco tempo com meu pai biológico, e aí o meu padrasto e a minha mãe, eles se apaixonaram. Foi amor à primeira vista. E aí depois foram descobrir que as famílias se conheciam, que eram amigos. Isso foi maravilhoso. Que demais. E, na verdade, assim, minha mãe sempre brinca, né? Que eu adotei o meu pai. Então, eu tava na loja, às vezes eu ia na loja, minha mãe era comerciante. E aí meu pai, hoje, né? Meu pai passava lá. E aí, vou pegar a Stephanie, vou comprar um pão de queijo, já volto. E aí, eu era a garota que facilmente comprada
por pães de queijo. A gente super te entende. Com certeza. Eu vivia na base de pão de queijo, comia. Aí, não, eu pedia pra minha mãe pra ir pra lá. Falei, mãe, eu quero ir lá com o Ricardo, eu quero ir lá porque ele vai me dar pão de queijo, eu quero comer pão de queijo. Hoje tem pão de queijo? E mãe sempre, né, dando aquela puxada. E aí a convivência foi crescendo, meu pai, ele sempre foi muito, muito presente, muito amigo, assim, ele dormia... eu tinha medo, né? Tinha acabado de mudar pra casa, né? Pra uma outra casa. E aí eu tinha medo de dormir. E aí ele dormia segurando minha mão. Ele dormia no chão, na minha cama, assim, do meu lado. Lembro até hoje, desse lado aqui. Ele ficava segurando minha mão até eu dormir. Aí ele acordava já cedo no dia seguinte pra trabalhar. Assim, mesmo dormindo no chão, cansado, ia lá, trabalhava, dia que segue, trabalho que segue. E assim foi, né? Eu ficava de recuperação em matemática, ele me levava pra loja com ele às 7 da manhã, e depois ele me levava pra escola, então eu ficava das 7 até a 1, ele lá fazendo revisão comigo, até eu passar de ano, que ele era muito bom em matemática. E aí foi na faculdade, e aí eu completei 18 anos, aí nós conseguimos entrar com ação, ingressar com ação, e aí deu tudo certo, foi uma ação assim, teve audiência, foi uma audiência tranquila, e mudei meu nome, consegui mudar completamente para o nome dele, então meu nome é graças ao meu pai, né? E tudo depois disso começou a dar muito certo pra mim. Então as coisas são o que são, né? Elas precisam ser assim. É bem resumido, que eu sei que nós temos a questão do tempo, mas tem muito amor nessa história, assim. Quem escuta sente um pouquinho, mas assim, é um amor muito, muito profundo. Meu pai, meu marido, meu filho, minha mãe, eles são os amores da minha vida, assim. Então toda a estrutura que eu tenho é por conta de uma estrutura, assim, afetiva muito bem construída. Ó, tomara que a arte imite a vida. Que tem um final Obrigada, maravilhoso. Stephanie, por compartilhar. Nós ficamos emocionados. Com certeza. E é o que a gente espera pra Meleque, né? E turna agora, né? Espero que ela seja turna a partir de agora, né? Exato, então a gente mudou tudo que a gente espera. A gente espera que seja uma história como a da Stephanie. E Turna e Hassan ganha o nome das ideias. Exatamente. Essa é a nossa expectativa, gente. Então, semana que vem a gente vai saber, quem sabe, né? Se tudo isso vai se concretizar. E chega de turbulências na história, né? Chega, agora Eu queria só uma amor, semana né? só de alegria, né? Porque essa novela foi... Assim, agora que a gente tá na reta final, posso afirmar isso, né? Foi muito tensa, né? Nossa, essa semana, principalmente, né? Muito. Vamos então ver o que a próxima nos espera, né? Que nos aguarda aí, esse final. Vamos lá. E o nosso bate-papo vai ficando por aqui, gente. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também a Ana e a Stephanie por mais essa troca. A gente espera aqui vocês ainda, hein? Ai, foi um prazer, gente. É sempre um prazer. Obrigada, meninas. Ah, imagina. Então, a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, assim que o capítulo estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá e vem ouvir o episódio. Exatamente, que a gente tá esperando. E você pode acompanhar o Novela Mãe, o podcast, em todas as plataformas de áudio, no r7.com e também no recordplus.com. E não esquece de seguir a página da Novela Mãe no Instagram, @novelamãebr, e acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com/mãe. Até o próximo episódio.